Compartilhando. Parece que tem tantos dias que eu não dou aula para vocês, tá uma coisa estranha, um sentimento estranho, que eu não estou entendendo isso, não. Nós estamos falando sobre prospecção geoquímica, né? Dos aluviões, que é aquele material que os rios transportam, né? E hoje nós vamos falar dos minerais pesados, que é um tipo de prospecção muito importante que dá muita informação sobre possíveis mineralizações que tem numa determinada área. Então, primeiro vamos falar um pouquinho o que são minerais pesados, né? São minerais densos, né? É, por exemplo, magnetita. Magnetita é um mineral denso. Outra característica dos minerais densos é que eles são insolúveis, né? E também tem uma clivagem difícil. Então, o que que acontece? Essas propriedades, né, densidade, insolubilidade e clivagem difícil, faz com que eles possam permanecer durante muito tempo no meio dos sedimentos. Então, eles vão sofrendo um relativo desgaste, mas esse desgaste não é tão grande assim, né? E aí o que acontece? Normalmente, esses minerais densos estão associados a mineralizações importantes. Seriam quase como que indicativos, né, de mineralizações. Então, a gente tem a magnetita, a granada, os sulfetos, é, anfibólios, que mais? Ah, titanita, né? Então, são minerais que permanecem, ilmenita, né? Ilmenita também, são minerais que permanecem durante muito tempo dentro dos sedimentos dos rios. Então, é importante, né, estudar esse material. Então, como eles são densos, insolúveis e de difícil clivagem, eles têm a tendência, né, de concentrar no manto de intemperismo, né? Ou em locais que são armadilhas naturais, como, por exemplo, um afloramento dentro do rio, um tronco que cai e fica preso dentro do rio, é, ou uma curva do rio, do riacho, né? Esse material acaba ficando por ali, né? Ele é transportado durante as enchentes, né? Mas depois, quando o volume de água diminui, ele acaba sedimentando e ficando por ali. Então, a gente pode recolher esse material e estudar, né, a mineralogia presente. Então, em função disso, né, a gente pode interpretar quais são as rochas que tem na região, né? E isso vai nos ajudar a descobrir depósitos minerais, né? Eles vão indicar quais são os corpos primários que tem ali e nós podemos ir atrás desses corpos. Aqui um exemplo, né, de uma prospecção mineral que eu fiz aqui na região da Pratinha, né? Isso aí é um ribeirão que tem lá na região da Pratinha. Na Pratinha tem vários ribeirões, isso aí é um deles, né? Então, nós temos aí uma equipe trabalhando, né? Então, aqui a gente percebe, nós estamos dentro do rio e a gente percebe aqui que o material é grosseiro. Então, a gente coleta, né, o material grosseiro para fazer o estudo de concentrado de bateia. Nós estamos usando uma técnica aqui que é a seguinte:
a gente coloca várias peneiras, umas sobre as outras. As peneiras superiores têm malhas mais abertas, portanto, é, os fragmentos grosseiros podem passar através delas, só aqueles muito grosseiros é que são dispensados. Então, vocês podem ver aqui, né, que nessa peneira aqui tem muito material grosseiro. Então, esse material grosseiro aqui é peneirado, aí o material que passa por essa malha cai numa outra peneira, que depois vai ser peneirado, né? E o material que passa pela segunda peneira cai numa terceira peneira, né? Aí ele é peneirado, o material que cai que passa da terceira peneira, cai na quarta peneira, ele é peneirado e aí ele já cai dentro da bateia, que está dentro de uma bacia, aí dentro do rio. A gente faz isso para não perder, não perder nenhuma substância pesada. Então, o meu colega aqui esse rapaz aqui foi meu aluno lá em Ouro Preto, né? Ele é geólogo, né? E esse aqui é um técnico de mineração. Então, eles estão fazendo esse bateamento lá no Ribeirão, na região da Pratinha. Então, aqui, ó, nós estamos despejando o sedimento do rio, né? Na peneira para ser peneirado. Aqui ele está peneirando o material, né? Então aqui já está numa peneira inferior, o material aqui já não é tão grosseiro, né? Aqui a gente tem um material que ficou na peneira, né? Um material cuja granulação é maior do que a peneira, então a gente joga isso aqui no rio e olha só, no centro da peneira se concentraram os minerais pesados. Esse material mais amarronzado aqui, preto amarronzado, são os pesados, né? De granulometria maior que a peneira, que ficaram aqui. E a gente dá uma olhadinha nisso aqui, né? A gente esparrama esse monte aí com a mão, né? E vê se tem alguma coisa interessante aí, né? O material que passou, ele vai ser bateado. Então, agora eu vou mostrar alguns vídeos, né? De como é que se faz esse bateamento. Se tiver sem som e imagem, vocês me avisam, tá? Agora vamos apresentar os procedimentos da coleta dos concentrados de aluvião, os chamados concentrados de bateia. As amostras de concentrado de bateia são constituídas predominantemente de partículas minerais com densidades relativas mais elevadas. Assim como os sedimentos de corrente, são produzidos numa determinada área, bacia de captação. Esse material também é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais e deposicionais. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. A coleta das amostras dos concentrados de bateia é feita com as mesmas equipes dos sedimentos de corrente, acrescida, se for o caso, de um bateador. Como o leito está seco, faremos o bateamento posteriormente. Aqui
Pode ocorrer o mesmo que acontece com os sedimentos de corrente, ou seja, nesse trecho da drenagem pode não haver os concentrados de aluvião. Ok, pessoal. Eu acho que nesse trecho a gente tem bastante concentrado para coleta. Tudo bem, então vamos mostrar. Deve ser coletado o material cascalhoso, matriz mais grossa. Esse material mais grosso está localizado nas zonas de quebra da energia de corrente. Observem como são fáceis de serem reconhecidos. Panelas, barras de pontal, barras marginais, pequenos remansos, atrás de afloramentos, troncos, matacões. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com auxílio de pás e alavancas quando necessário. O material amostrado deve ser colocado em sacos previamente identificados. A amostra de concentrado de aluvião também representa uma área de captação. Portanto, a coleta deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do córrego com aproximadamente 30 metros, no sentido de jusante para montante, independentemente da presença ou ausência de água corrente no córrego. Coletam-se mais ou menos 5 litros de material. As etiquetas são inseridas e os sacos finalmente lacrados. Aqui também são coletadas as amostras replicatas. Lembram dos sedimentos de corrente? A metodologia é a mesma. Para finalizar o processo de coleta das amostras de concentrado de aluvião, é necessário preencher as fichas de amostragem e marcar no campo o trecho amostrado. Iniciamos com a identificação da amostra: projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do concentrado de aluvião naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C, água estagnada, P, ou seco, S. Não esquecer da medição do pH. Vocês lembram como se faz, não é? As presenças sim ou não de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. As observações devem ser anotadas nas fichas, desde que hajam informações relevantes. Os chamados elementos antrópicos devem ser registrados. Como vimos, nos procedimentos de coleta do sedimento de corrente é necessário identificá-los e plotá-los no mapa de localização, a partir de suas coordenadas UTM medidas com GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Finalmente, devemos marcar no campo o trecho da drenagem amostrado. Nesse momento, é feita a concentração dos minerais pesados com auxílio da bateia. Esse procedimento exige um treinamento específico. Portanto, é necessária a participação de um bateador se o líder da equipe não for treinado para isso. Inicialmente, o material deve ser peneirado para o descarte dos fragmentos maiores do que 5 milímetros. Em seguida, é feita a concentração propriamente dita com o bateamento. O bateamento envolve movimentos circulares e sincronizados da bateia até que as partículas menos densas sejam previamente expulsas. Cuidados devem ser tomados para evitar a perda de minerais de baixa densidade, por exemplo, fluorita, ouro fino e na forma de plaquetas, etc. Ao final do processo de concentração,
Os minerais pesados apresentam cor escura e permanecem no fundo da bateia. É o chamado peão. As amostras de concentrado de aluvião possibilitam, além dos teores dos elementos químicos obtidos em laboratório, a avaliação visual e imediata do potencial prospectivo da área amostrada. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras de concentrado de aluvião no campo, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. Os minerais pesados foram certamente o meio amostral mais utilizado nos primórdios da exploração mineral. No passado, a observação direta desses minerais possibilitaram a descoberta das principais minas. Hoje, a amostragem, a identificação e a quantificação dos minerais pesados, aliado ao avanço tecnológico dos processos analíticos, permanecem sendo importantes ferramentas da prospecção mineral. Muito bem, vamos ver mais um vídeo. Uma certa corredeira e deixa a água passar por cima, ó, e vai movimentando aqui, ó. Aí a areia ou argila fina, resíduo orgânico, né, começa a viajar, começa a ir embora. Tá vendo? Sim. A água vai tirando ele. Aí você fez uma boa limpeza, ou às vezes tem que fazer várias vezes, né? Concentra ela. Esse movimento aqui, ó, esse movimento faz com que o que é pesado chega na borda da bateia e desce para o centro dela. O garimpeiro chama de pilão, né? Entendeu? Esse movimento aqui, ó. Enquanto tiver duro o meio, o peão aqui, que ele chama de peão, o garimpeiro chama de peão, é porque ainda tem argila. Aí você funda de novo. A mão desce assim, ó. Por quê? Quando você vai desamalgamar a mão, ó, desce assim. Por quê? O que já foi para o pilão, o que é pesado, que na característica física já tem densidade o suficiente para descer ao fundo, você não mexe mais, não toca mais nele. Você só toca por cima, ó, porque o dedo não vai lá no meio. Não pode pegar o dedo e colocar lá no pilão que você tirou o ouro, o mineral pesado qualquer que desceu lá pro pilão, você tirou de lá de novo. Você vai ter que reconcentrar de novo para descer o mesmo material. O que já desceu lá, fica lá. Você só desamalgama tudo, deslama tudo de novo, né? Ó. Faz com que a água tire a lama de novo, mas não põe a mão lá no fundo do pilão, lá no fundinho mesmo, no final dele. Tirou tudo. Aí começa a limpeza, né? Concentra, bem concentradinho, né? Ó, você já vê que a separação por densidade e por granulometria também, né? É uma classificação por peso, né? Né? Consequentemente, embora a areia seja de granulometria mais grossa, mas menor densidade está por cima. Aí o movimento de lavagem. Ó, a água entra por um lado e tira pelo outro. Eu troco de lugar, ó. Faço com que ela lave em um lugar diferente quando eu faço o movimento de mão. Mas isso é para quem tem uma certa habilidade. Você pode fazer do mesmo jeito. Aí começa a aparecer minerais com cara aqui, ó, óxido mais escuro. Começa a aparecer aqui na borda quando você está lavando. Para e concentra de novo. Classifica de novo por densidade. Ó. Classificar por densidade. Entendeu? Ó, aí, lava mais um pouquinho. Né? Ó, começa a aparecer óxido. Para, concentra de novo. Entendeu? Até chegar naquele estágio lá. Tá vendo? Ó? Predominância dele, ó. Olha a habilidade dele, ó. O que está circulando aqui é só areia, ó, fina. Ele vai girando ela, mas ele não está lavando. Ele só vai girando até classificar, encontrar o ponto de classificação. Aí ele, numa lavada de água, ele joga fora. Conseguiu a amostra já? Então tinha muito material. Ó. Entendeu? Olha como rende. Essa entrada de água aí é que é
ponto mais importante assim para se tirar, né? Na hora da lavada tem que saber a dosagem certa, o movimento certo, né? Uhum. Você vai pegar habilidade treinando isso. Ó. Chega no estágio que a batidinha aqui é muito melhor, ó. De classificação, é a sensibilidade sua que vai dizer a melhor situação. Ó, tô jogando óxido fora já, tá vendo? Por falta de concentrar. Olha lá, a concentração boa. Chega no estágio, ó, que a densidade e volume se iguala. Aí é a hora mais difícil de separar. Ó. O grânulo, né? Tem uma densidade menor, maior, mas o volume do areia compensa, dando equilíbrio no material dentro da bateia. Aí é a hora de você começar aí esses movimentos, ó. Faz o giro, aí ele se classifica, ó, fica só areinha, numa pegada você joga lá fora. Entendeu? Olha lá. Eu já praticamente alcancei ele. Entendeu? Ó, tá vendo? Sacou? Sacou. Lá tá exagerado, ali já pode ir pro saco. Entendeu? Ele caprichou bonito, ó. Mas já pode ir pro saco. Não... Muito bem, vamos ver mais um vídeo. Agora é um garimpeiro profissional, né, que tá fazendo um bateamento num local lá na região de Mato Grosso, né, e que aonde ele descobriu que ele explica aí na conversa dele que ele descobriu que nesse local tem ouro. Então ele vai tem ouro e diamante. Então ele vai fazer um bateamento lá. Quer dizer que tá tirando o ouro e pode achar diamante também. Se tiver o diamante, ele sai aqui, né? Quando tem, né? Quando não tem, ele não tem lugar que dá o diamante, né? Ele tem lugar, gente, que faz uma explora pra ver se a conclusão de achar. E aqui já acharam ou não? Aqui eu não achei nada. Ali já. Eu mostrei ali. Aqui eu achei só. Eu achei ouro. E o diamante ele já sai meio brilhando? Do jeito que ele é brilhoso, ele sai brilhoso. Mas qual que é a diferença que tem o cristal mais brilho? O cristal é fácil de conhecer que ele brilha igual o diamante, mas acontece que na hora que o senhor pega ele, o sangue da mão do senhor entra dentro do cristal e o diamante não entra. Isso aqui, ele vai bater a primeira aí. Ah, é? Uma vez eu estava num garimpo lá na Rio, e aí tem um rapaz que nunca tinha pegado diamante com nós. Aí ele lavava a cascaia e lá juntava aqueles cristalzinhos, trazia pra nós. Pra ver. Pra mostrar que era diamante. Eu falava, não é diamante não. Aí na hora que ele pegou o diamante, ele não precisou mostrar pra ninguém. Aí já. Não precisa, todo mundo vê. Esse é diferente. Todo que vê ele não deixa ele. Não deixa ele sem pegar, né? Ele é bonitinho mesmo. É bonitinho e valoroso. Aqui não tem nada. Sai o diamante, ele sai bem no meio. Sai bem fino no meio. Olha só. Já fica separado já. Terceira peneira, hein? Por
cuidado que a gente tem que ter, né? É esse aqui. Porque senão ele escapa, aí ele fica na lavadeira. Esse aqui é a média, que eu falo mediano, quando pega nele, né? Então, lá na cidade o pessoal paga quanto a grama do ouro? Pô, pareceu que era um. Esse aqui? É bem branquinho aí. É bem assim que eu saio. É bem assim, chumbo, bem assim. É chumbo, né? Eu acho que é bastante. É porque aqui, ó lá. O que é? Chumbo. É chumbo. Mostra aqui pra mim, por favor. Chumbo. Aí. Aqui é bom pra fornalhinha. Guarda ele aí. Esse eu não aguento, viu? É uma mutuca. Espingarda de pressão. É? Lá no Espírito Santo eles pegam muito mais pedra lá, mas o valor delas é pequenininho. É. Lá você vem com a punha e aqui não pega esse ouro com a punha. Saiu uma pedra branca aí do lado. Mas aqui não vive nada, porque tem um olho bom. Quando o olho sai, ele fica aqui. E o diamante também disse que ele é aqui. Eu tenho a vista boa, não tem meio. Aqui é a vista boa? É. Eu de perto assim não enxergo nada, eu enxergo de longe. É isso. Não tem. Eu ver a bacia, né? O futuro é aquela bacia. Agora vai pra bater. Primeiro, se ele for lá pra Pedra do Paris, não pega mais ouro do que aqui? Aqui ele ainda vai dar ouro, mas acontece é que a gente está sem experiência dela, da localidade. Porque o ouro dá indicação para a pessoa, e aí, como aqui mesmo, aqui eu vim trabalhar aqui porque eu tenho indicação. Achei o ouro aqui, mas com trabalho, né? Vim achar ele aqui nessa broca. Trabalhou muito para achar onde que tem um pouquinho, trabalhei né? bastante para achar. Mas também não tinha condições de viração de água, de jeito para trabalhar, aí eu fui abrindo. Então agora não, de agora por diante é que vai melhorar o jeito de eu fazer produção. Né? Porque tem tudo do lado da virador da água. Aqui na região ainda tem bastante gente fazendo. Que garimpa, né? Verdade. Não é perigoso isso aí? Ou eu pode deixar pra prever o local.
Como o ouro é mais pesado, então, ele vai ficar no fundo aí, né? Porque ele acompanha as pedras pesadas, né? Tá muito quietinho. Se quiser, né? Achou? 2? Deu um trezinho. Derrubar esse. Esse aqui? Aqui é o aumento de 2. E vai um. Mais um. Vou pra cá. Olha lá, já tá ficando amarelinho lá no lugar que ele tá pondo, né? Tá vendo como é que eu enxergo de longe? De perto não. Olha lá, tá amarelando lá. Mais um. Vai lá. Vou procurar mesmo, aí vai. Aí, mais um passou ali, ó. 2, aqui Olha vai lá. 2. Você enxerga até lá, não? Você enxerga lá? Aonde ele pegou aquele? É. Eu enxergo, meu. Ai, mais um. Olha lá, um grande lá, olha lá. Esse é grandinho, ó. É mesmo. Esse foi de boa Páscoa, hein? É, Olha lá. vamos ver. Deu bastante mesmo. Aí, O senhor pode chegar aqui perto agora, se o senhor terminar aí? por favor? Eu vou só recuar a areia aqui. Ele aqui não dá muito porque ele não dá de areia, ele dá só granulado. Então é esse aí que Mas esse já apareceu bem, hein? é mais pesado. Granulado é melhor, né? é granulado, é melhor, é mais pesado. Parece mais, né? É. Olha lá. Se eu chegar Agora bem de vai pertinho. ver. Perfeito, olha lá. Ó. Só um minuto. Pode ver. Ixi, ficou bom, hein? Ouro! Pode ver, Agora você vai ver o que eu já peguei. Nesses trechos aqui, lutando. Cuidado aí, Guilherme. Não, pode deixar. Pareceu um amarelinho. É? Isso aí é um plástico ou é um papel? É pra... Tá? Olha lá, ó. Ficou só ele. O seu fica bem clarinho, né? Aqui tá limpo, porque é granulado. Aqui não fica areia. É bom para vender esse ouro aqui. Onde que você faz que sai tão claro assim? Aqui é um ouro bonito mesmo. É um ouro de boa qualidade? É ouro de boa qualidade. É Dá ouro 18. Muito bem. Então, nós vimos aí 3 vídeos, o pessoal trabalhando com a amostragem de sedimento de aluvião, né? Fazendo o trabalho com a bateia. Alguma pergunta?
Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, Maurício. Acho que os vídeos foi bem explicativos. Uhum. Esse último aí é muito legal, né? Porque isso aí o cara encontra o ouro lá, né? No processo de pateamento, é um garimpeiro profissional, né? Então vocês viram que ele usou vocês viram que ele usou aquela técnica das peneiras, né? As várias peneiras, e depois da última peneira, o material mais fino já estava dentro da bateia. Ele usou uma bateia de metal muito pesada, né? Eu tenho bateia de fibra de vidro, que é muito leve, é bem mais fácil de trabalhar. Aquela ali é muito pesada, mas ele tem uma prática muito grande, então ele fez um bateamento perfeito, né? E conseguiu recuperar algumas lâminas de ouro que estava lá naquele trecho lá que ele está trabalhando, né? Vocês viram que ele falou que ele teve alguns indícios e que ele trabalhou e tal, e até chegar naquele ponto lá aonde ele tira o ouro, que naquela região ali tem diamante, mas naquele ponto específico ele ainda não tirou diamante. Mais algum, mais algum comentário? Vocês já tinham visto isso antes? Já tinham visto esse trabalho de bateamento antes? Eu, Eu nunca tinha particularmente, não. visto. Hein? Quem já tinha visto? Alguém? Quem que já tinha visto? Eu também nunca tinha visto, não. Ah, o Weiner já tinha visto? Já, mas não tão claramente igual os vídeos estão mostrando aí. Uhum. Pois é, isso é uma técnica muito legal. Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então é o seguinte, nós podemos fazer a identificação dos minerais pesados no próprio campo, né? Na hora da coleta. Alguns são muito fáceis de serem identificados. Por exemplo, o ouro, né? Ele tem uma cor característica, ele tem uma baixa dureza, então você consegue riscar facilmente ali a pepita. Ele é maleável, né? Então você pode dar uma batida ali, uma martelada nele, alguma coisa, ele não vai quebrar, ele vai afinar, né? E quando a gente tem um ouro muito fino, né? Fragmentos muito pequenos, a gente usa mercúrio metálico, né? Para aglutinar o ouro. O problema de usar o mercúrio metálico é que ele é muito tóxico, né? Então, para depois o mercúrio aglutina o ouro e depois você precisa tirar o mercúrio do ouro. E aí o pessoal usa maçarico, né? Alguma fonte de calor, né? De calor elevado para tirar o mercúrio. E aí ele vira gás, né? Ele vira gás e aí contamina o ambiente ali. Quando não, o pessoal não deixa ele cair dentro da água, né? Então é um negócio complicado. Quando a gente coloca o mercúrio, forma-se uma liga, né? Que é chamada de amálgama. Né? Em laboratório, a gente consegue recuperar o mercúrio e o ouro, mas no campo é muito complicado, né? Em laboratório você tem uma técnica usando Becker, tubo de vidro, etc., que você aquece aquilo, né? O mercúrio vira um gás, aí depois você resfria aquele gás, ele volta no estado líquido, né? E aí você recupera. Mas no campo não tem jeito.
Outro mineral pesado que aparece, né, no bateamento é a casterita, né? Então, se a gente está desconfiado que tem casterita, a gente leva um pouquinho de HCl e zinco metálico e coloca em contato com a casterita. Se reagir, né, se o mineral que você está supondo que seja casterita produzir uma reação com HCl e zinco metálico, então você tem ali uma casterita. Se você está desconfiado de fosfato, você leva HNO3, né? Adiciona o HNO3 junto com o mineral e um pouco de molibdato de amônio. Se tiver fosfato, né, ele vai reagir e vai formar um precipitado de cor amarela, né? Então, a gente tem que levar esses ácidos, né, para o campo, mas com muito cuidado, porque todos eles são muito tóxicos, né, e podem produzir queimaduras, etc., né? Principalmente o HNO3, né, e o HCl são ácidos muito fortes e são muito tóxicos. Se eu estiver pesquisando columbita, tantalita e wolframita, né? Columbita, tantalita é minério de tântalo, columbita é o minério de nióbio, né? E wolframita é o minério de tungstênio, né? Então, o que eu faço? Eu coloco o mineral que eu desconfio ser um desses três, né? Ponho para fundir, né, com bisulfato de potássio, né? E depois eu faço um ataque com HCl e zinco metálico. E aí, se houver um precipitado branco, eu tenho tântalo. Se a solução ficar azul, eu tenho tungstênio, né? Se eu tiver tântalo e nióbio, a solução ficará azul e, ao mesmo tempo, haverá um precipitado branco, né? Então, com isso, eu consigo identificar a presença desses três minerais. Veja que o tungstênio, né, a solução fica azul e não tem precipitado branco. Se tiver nióbio com tântalo, aí, além de ter uma solução azul, haverá um precipitado branco, né? Porque a gente já viu que o tântalo produz um precipitado branco. Magnetita, ilmenita e pirrotita, né? Magnetita é minério de ferro, ilmenita é minério de ferro e pirrotita é minério de cobre, né? Se tiver um desses três minerais, basta a gente usar um ímã de mão, né? Se eles agarrarem no ímã de mão, então pode, porque eles são magnéticos, pode ser um desses três minerais aí, né? A magnetita, ela tem um hábito prismático, normalmente piramidal ou bipiramidal, então é fácil de separar. E a ilmenita, ela é mais, ela forma prismas mais compridos, né? E a pirrotita forma cubos, né? Parecidos com os cubos da pirita. Nós podemos depois, se a gente não conseguiu identificar qual desses minerais, né, está no nosso material magnético, né, a gente pode levar isso para o laboratório, né, e aí a gente pode usar um ímã de mão, né, de menor intensidade ou de maior intensidade. Se a gente usar um ímã de maior intensidade, todos vão grudar. Se a gente usar um ímã de menor intensidade, né? Então, somente a magnetita, que é a mais magnética de todos, é que vai ser atraída pelo ímã. Se mesmo assim a gente não conseguiu, nós podemos fazer uma separação densimétrica. Existem líquidos, né, que têm densidades diferentes e a gente pode usar esses líquidos para separar os minerais. E também, né, existe um outro aparelho chamado Franks, né, que é um separador isodinâmico, que é um eletroímã que a gente aumenta a corrente nele, então aí, com isso a gente aumenta o campo magnético dele,
e ele consegue induzir um magnetismo nos minerais, né? Então, aqueles minerais que não têm magnetismo nenhum, né, se separam daqueles que podem ter um magnetismo induzido, né? Então, esse aparelho é muito bom para fazer isso. A gente ainda pode usar, né, a lupa binocular, né, ou o microscópio petrográfico num laboratório para tentar identificar os minerais, né? Isso também é um trabalho muito, muito comum e muito interessante que a gente pode fazer. Usar lupa ou microscópio petrográfico. Quais são as principais aplicações da prospecção geoquímica em aluviões, né, utilizando minerais pesados com bateia? Isso é muito bom quando a gente tem topografia moderada, né, com pequenos mantos de intemperismo. Então, esse manto de intemperismo, quando tem enxurrada, né, quando tem enxurrada, a enxurrada leva esse material para dentro do rio, né? E aí nós podemos coletar ele dentro do rio para fazer o estudo, né, dos minerais pesados. Normalmente, né, essa etapa dos minerais pesados, a gente faz quando está fazendo a etapa de coleta de material, né, de sedimento ativo de corrente, né? O sedimento a gente faz o mesmo, a gente coleta essas duas situações. O sedimento, o sedimento ativo de corrente é o material fino, né, que a gente vai coletar. E o concentrado de bateia, nós vamos coletar minerais, né? Então, essa é a diferença, né? A gente coleta o material muito fino, né? E o outro a gente coleta o material grosseiro. Então, com essa situação, a gente consegue identificar se aquela região tem potencial para algum bem mineral. Essas são as etapas, né? Normalmente, as primeiras etapas que a gente faz dentro de um processo, de um projeto de prospecção geoquímica. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, por enquanto não, professor. Acho que vai surgir mais dúvida quando for fazer, né, as pesquisas. E também a Natália pediu para avisar que ela não entrou à aula porque estava sem internet. Ah, tá. Então, amanhã eu vou postar lá no Siga o trabalho, né? O trabalho para vocês entregarem, para mim compor a nota do terceiro bimestre, tá bom? Um excelente final de noite para vocês, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Muito obrigada, boa noite.